Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado. Hoje a gente teve um encerramento positivo para a soja aí, lá na Bolsa de Chicago, ao contrário do que aconteceu com milho e trigo. Trigo e milho acabaram encerrando no vermelho por conta de mais dúvidas em relação ao que pode acontecer com o escoamento dos grãos lá no Mar Negro, principalmente da Ucrânia ali. E a gente vai entender direitinho isso nessa conversa que a gente vai ter agora com o Ginaldo de Souza. Ginaldo que está de olho em Chicago, principalmente por conta dessa atenção que Chicago está tendo em relação ao clima lá nos Estados Unidos, nessa reta final de produção em solo americano. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o que anda acontecendo com a soja, principalmente lá na Bolsa de Chicago. E eu começo te perguntando dessa movimentação de hoje, Ginaldo. Soja encerrando de forma positiva, chegou a estar até alguns pontos à frente desse encerramento aí, mas devolveu uma parte dos ganhos, mas ainda assim com altas interessantes aí lá em Chicago. Já o milho e o trigo tiveram dia negativo. O que aconteceu, Ginaldo? Explica pra gente. Muito bem, Alex. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, amigos de Notícias Agrícolas e também amigos da Laboro, clientes da Laboro. É um prazer estar com vocês aqui nessa segunda-feira bastante volátil, mercado dinâmico, rodando, assumindo todas as posições e eventuais fofocas saíram no mercado. Primeiro, tivemos um final de semana com temperaturas quase que normais, um pouco mais quente, mas um clima totalmente seco. Se você disser assim, olha, choveu alguma gota d'água no meio oeste americano? Não, não teve chuva. O mercado ontem começou a chamar, vamos dizer, já, que a gente chamando 6 a 10, outros 10 a 15, e o mercado abriu nessa faixa de 15 de alta e botou aí 24, 25, 26 de alta, aí, principalmente no mês de novembro. Muito bem, o mercado veio, hoje nós tivemos aí vendas de milho para o México, tivemos um pouco de soja, 151 mil de soja para desconhecido, que nós imaginamos que seja a China, e o mercado reabriu aí com 22, 23 de alta, logo em seguida saiu uma notícia, a Ucrânia, o presidente da Ucrânia dizendo o seguinte: ele ia implementar, ia colocar de volta o corredor de exportação para a exportação dos seus produtos através dos terminais do Mar Negro. A hora que saiu a notícia, o trigo que estava lá em cima já começou a despencar, cair, começou a puxar o milho, veio, o trigo entrou no vermelho, puxou o milho para o vermelho e trouxe a soja aí quase para um nível inalterado, que depois, no final, o trigo fechou aí com, vamos dizer, com 14 de baixa, o milho com 10,5 de baixa, e a soja acabou fechando com 8,5, 7,5, 8,5 de alta, naturalmente e envolvida com as questões de clima, porque se nós pegarmos, como fizemos isso agora, no clima para os próximos 15 dias. Olha só, 15 dias. É bom lembrar que a safra de soja daqui para frente, ela tem basicamente 20 dias para que você possa dizer assim, olha, a safra basicamente está concluída. Esses 20 dias são importantes. Para quê? Nós estamos no final da formação de vagens, tem um volume muito bom ainda na formação de vagens, e tem um volume muito grande no enchimento de vagens. É um período bastante interessante, é um período, vamos chamar assim, importante, porque daqui para frente, esses 20 dias, ou seja, vamos dizer até o dia 10 de setembro, o que acontecer até lá vai tirar ou vai multiplicar a safra de soja americana. É essa, vamos dizer, o resumo do dia. E hoje não poderia ser diferente. Nós temos aqui a pouco o relatório de condições de safras. O mercado aguarda números estáveis,
para ligeiramente pior, e aí eu posso explicar detalhes disso aí em função do que aconteceu na semana retrasada, que repercutiu na segunda-feira passada com 5 pontos percentuais de melhora nas condições de safra. Alex. Muito bem. Ginaldo, vamos entender os detalhes então, né? Vamos começar com essa história do Zelensky lá. Você acha que ele tem peito para isso mesmo, Ginaldo? Será que ele não trocou, não? E por que o mercado reagiu dessa forma, hein? Eu acho que ele cutucou, ele também tem peito para isso, mas é bom você lembrar que os russos estão feridos. Eles de novo atacaram esse final de semana 2 aeroportos, grandes aeroportos russos, inclusive com algumas mortes. E os russos, nós sabemos perfeitamente que não vão deixar isso barato. Então, ele implementar, voltar a embarcar, querer embarcar via o Mar Negro, pelo corredor de exportação que o russo tinha aceito e disse que agora não aceita mais, é um perigo, porque os russos podem ir lá e detonar esses portos de uma maneira, vamos dizer, destruidora, com destruição total. Uhum. Então, eu acho que isso pode ter um pouco de blefe, pode ter um pouco de sensacionalismo e o mercado pode reagir. A verdade é que, a hora que ele anunciou, os preços começaram a cederam e aí foi de uma vez. Mas as condições de clima, Alex, principalmente para a soja, e que vão determinar daqui para frente o que vai acontecer com o mercado. Você Pois vê é. que a safra nova, por exemplo, maio, o contrato maio chegou a 13,93, é um bom nível. Apesar de tudo, tivemos aí, naturalmente, os prêmios mais fracos. Mas em Chicago a coisa não está tão ruim e eu acho que vamos ainda ter preços melhores nos próximos dias devido ao clima, temperaturas altíssimas e chuvas abaixo do normal, muito abaixo do Você normal. estava me contando, Ginaldo, que tem previsão aí de temperatura acima de 40 graus em algumas Sim, regiões. a partir de amanhã, Alex e meus amigos, fiquem de olho que as temperaturas estarão batendo 43, 42, 44 graus em todo o meio oeste pelos próximos 5 dias, a partir de amanhã. Com o tempo seco, você observando os mapas, existe um centro de alta pressão em cima de todo o Corn Belt. Então, você pega todos aqueles, vamos dizer, estados, indo do leste, vamos falar do leste, Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Iowa, aí você pega um pouco para o norte, para Minnesota, mas você pega Nebraska e as Dakotas, aquilo está seco, seco, seco. É um centro de alta pressão que está, vamos dizer, inibindo as frentes, desviando as frentes mais para o leste, o extremo leste, ou seja, mais para o Atlântico, e com isso daí está dificultando as chuvas. E é bom que se diga também a questão do El Niño não está prejudicando nem está afetando somente os Estados Unidos. O próprio Canadá está tendo queimadas, está tendo problemas. A Índia está com problemas seríssimos nas áreas de produção. A China está com problemas muito graves, porque de um lado você tem enchentes, com alagamentos, um monte de coisa, e do outro lado seca. E aqui na América do Sul, pelo menos por enquanto, a Argentina ainda não teve chuvas para repor, e eu diria para você que não vai ter nos próximos, vamos dizer, chuva suficiente para repor, porque daqui 60 dias é bom lembrar, a época de plantio também vai começar na Argentina, Uhum. e é preciso que a Argentina tenha solo, vamos dizer, adequado para iniciar o seu plantio. Então, temos muita coisa aí pela frente. Esses 20 dias aí que temos pela frente nos Estados Unidos serão muito importantes. Poderá, vamos dizer, fazer a definição da safra, derrubando a produtividade ou fazendo com que a produtividade fique acima dos 50 buchos por acre. Agora, É isso que eu acho. Ginaldo, por que você acha que o relatório de daqui a pouco de condições de lavouras ele não deve trazer muitas novidades, não?
Alex, eu quero recordar com você o que aconteceu a semana retrasada. Boas chuvas que repercutiram no relatório do Crop Conditions, ou condições de safra, na última segunda-feira, e veio 5 pontos percentuais a mais. Essas chuvas foram suficientes para manter um pouco a umidade do solo e não afetar tanto as lavouras, porque as chuvas dessa semana que passou foram basicamente insignificantes. As temperaturas não foram tão altas. Então, é possível que nós tenhamos aí um número, vai sair daqui a pouco, muita gente falando, 2 pontos pior, tem gente falando estável, vai ficar por aí. Agora, o que está se falando, hoje começou, você sabe, né, o ProFarm. Eles tiveram, por exemplo, nas Dakotas, tiveram em Ohio, que eles vai um grupo para o lado, um grupo para o oeste, outro para o leste. É bom ficarmos de olho, porque essa semana é uma semana definitiva. Altíssimas temperaturas, que vão naturalmente retirar mais umidade do solo, e também sem chuvas. Se de fato isso acontecer, na próxima segunda-feira nós temos um prejuízo muito grande aí para as lavouras que serão divulgadas pelo NAS. Então, a gente tem que ficar de olho, foi isso que aconteceu, é isso que está acontecendo e que poderá acontecer. Uma outra coisa que eu quero ressaltar para vocês, o ProFarm começou hoje. Por exemplo, eles estão dizendo que você olha as lavouras, tanto de soja como de milho, está tudo espetacular de fora do road, da estrada. Quando você chega na lavoura que entra, aí você começa a ver o milho não, a chupeta não encheu direito, a ponta da espiga, vamos dizer, está aí ainda para que não tem mais como fazer, perdeu. A soja está uma soja com 3 vagens não tão boas. Então, você tem regiões ruins, você tem regiões medianas e tem regiões muito boas. É uma safra muito irregular e eles estão alertando que poderá ter surpresas para os próximos dias. Então, Muito bem. fiquemos de olho. Pois é um crop tour muito esperado lá nos Estados Unidos, mas a gente vai ter o nosso também, né, Ginaldo? Daqui a pouquinho a gente fala disso, aguenta aí. A gente vai falar do nosso crop tour aqui, um crop tour brasileiro lá nos Estados Unidos, mas antes, Ginaldo, eu queria saber um pouquinho de como que essa situação em Chicago está afetando o Brasil, principalmente a formação de preços por aqui. A verdade, Alex, é que se nós observarmos, o mercado caiu a semana passada, derrubou, veio abaixo dos 13, de repente começou a subir e fez aí, vamos dizer, estamos aí há 4 dias consecutivos de alta, mas é interessante que Chicago, vamos dizer, pode romper os $14, mas o prêmio brasileiro que esteve em setembro, para embaixo de setembro, falando chegou a trabalhar até 115 acima. Hoje o prêmio cedeu e o outubro, não é nem mais o setembro, o outubro está aí na faixa de 80, quer dizer, o prêmio cedeu aí uns 40 centavos. O que Chicago subiu, basicamente o prêmio tomou. Então, por quê? Porque não há demanda, essa é a realidade. A China está comprando da mão para a boca, muito devagar. Hoje saíram aí 151 mil toneladas de safra 23, 24 americana, mas isso no destino desconhecido, que se imagina que é a China. Porém, a China está muito devagar. E falando de China, eu quero alertar vocês que a China, a comitiva chinesa, que todos os anos, menos durante a pandemia, sempre vem a Chicago. Esse ano eles estarão em Chicago, mas o mercado nem está dando muita bola para isso, acredita até que eles não vão comprar nada, vem simplesmente fazer, vamos dizer, a questão política, falar com autoridades, conversar um pouco aqui, um pouco ali, mas não vão comprar
volumes, mesmo porque eles sabem que no Brasil se espera uma safra aí recorde novamente, e talvez isso seja a grande razão porque os prêmios estão abafados. É. Isso é o que eu vejo, Em Alex. visitas anteriores, né, Ginaldo, em anos anteriores, sempre tinha uma divulgação de possível volume de compras, né? O que a China poderia demandar dos Estados Unidos, enfim, criando toda aquela expectativa no mercado. Dessa vez não dá para esperar muitos fogos de Não, artifício, não, né? não, nós tivemos aí visitas de anos anteriores, eles vinham comprar 8, 10 milhões de toneladas. Pra você ter uma ideia. E isso dava sustentação para o mercado, porque já começava a se prever, porque naquela época estava se crescendo 4, 5% ao ano nas importações. De lá para cá a coisa parou, ficou parada, eles substituíram naturalmente um pouco o farelo de soja e estão comendo da mão para a boca. Eles vão comprar aí 102, 103 milhões de toneladas esse ano, mas eles vêm aí, não deve, o mercado pelo menos não espera que eles comprem volumes que possam ser significantes. Aliás, o mercado não espera nada, que eles comprem alguma coisa. No Muito fundo é bem. isso. Muito bom. Ginaldo, só alertando o pessoal, quem quiser tirar dúvida, perguntar alguma coisa para o Ginaldo, nosso chat já está aberto aqui. Faça como fez o Caio aqui. O Caio pergunta o seguinte, Ginaldo: o mercado de óleo ele tende a se sustentar? Mercado de óleo que nas últimas semanas tem ajudado aí o mercado de grãos, né, Ginaldo? O mercado de óleo tem sido naturalmente ajudado, tem ajudado. Nós tivemos de novo esse ano uma safra vamos dizer, de palma que não está sendo aquele recorde que se esperava. E o próprio Canadá, que nós vamos ter a oportunidade de verificar em loco a semana que vem, também não está tendo muito sucesso com a sua safra de colza, né? De colza, de rapeseed, que produz o óleo famoso de canola, né? Famoso entre aspas, porque o óleo de canola para mim é um dos piores óleos que existe no mundo, né? Rapeseed na realidade é uma erva, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o óleo está naturalmente tendo uma demanda boa, e nós sabemos que o farelo que vem aí pela frente, principalmente pensando em termos de Brasil, e vamos ter a Argentina, que sempre foi o segundo maior exportador de farelo, voltando ou pensando em voltar o ano que vem com força total. Então, a gente tem o farelo aí um pouco mais inibido, o óleo um pouco mais, vamos dizer assim, mais bullish, mais altista. Isso o óleo tem ajudado, Caio, sem dúvida nenhuma, e vai continuar ajudando, espero eu, penso eu assim, porque o próprio Canadá também tem seus problemas. Eles produzem uma safra de 21 milhões de toneladas de colza, e esse ano não devem produzir isso. O ano passado foi aquele desastre, né? Perderam quase 9 milhões de toneladas com a seca. E esse ano eles têm também alguns problemas também com seca. É isso que eu vejo, Caio. Muito bom. Ginaldo, vamos então falar dessa nossa viagem lá, primeiro começando com o Canadá, depois indo para as regiões produtoras dos Estados Unidos. O que a gente pode esperar desse Crop Tour, Ginaldo? Olha, Ginaldo, vou pedir para... esse Ô, ano será Ginaldo, ô, um Ginaldo, próprio um pouco. Oi, está me ouvindo? eu vou pedir para você repetir que deu uma falha aí É, no nosso áudio. eu estava dizendo que esse é um crop tour talvez um pouco diferente, com um grupo menor. Nós temos levado grandes grupos que nem sempre a qualidade é a melhor. Nós temos procurado sempre que a qualidade das nossas informações seja realmente limpas, transparentes. E esse ano nós vamos com um grupo menor, temos aí alguns agrônomos, diretores de empresas, gente especializada em soja, principalmente, em soja milho, e eu espero que seja um crop tour fantástico, porque temos apenas 7 pessoas, todas envolvidas com soja e milho, grande experiência,
temos agrônomos, temos várias pessoas devidamente categorizadas. E nós vamos sair daqui na sexta-feira. No sábado estaremos já chegando em Toronto. De Toronto nós vamos para Regina, lá no oeste, e lá nós então pegamos um carro não, porque lá no Canadá não tem aquelas famosas vans grandes como tem nos Estados Unidos, vamos ter que pegar duas Ford Edge e vamos correr, vamos ao Winnipeg, depois vamos isso em direção ao leste, vindo para Manitoba. Vamos fazer ali uns 2.000 e poucos quilômetros dentro do Canadá. Serão 3 dias de viagem. Depois voltamos, vamos passar pela área de colza, a área de milho e soja. Eles produzem lá uns quase 5 milhões de toneladas de soja. Então, vai ser muito interessante verificarmos as condições das lavouras canadenses. O calendário, viemos para Chicago. Ô, Reginaldo, o calendário canadense, ele acompanha o calendário americano de soja e milho? É basicamente a mesma coisa. Né? Ali a divisa com divisa, o calendário é o mesmo, não muda quase nada. Claro que soja do norte e soja do sul, o sul se planta sempre primeiro, né? Mas não vai, o calendário é o mesmo, basicamente o mesmo. Então, a gente já vai transmitindo, esperamos que a gente possa, Alex, diariamente fornecer a vocês, diretamente das lavouras, 2 a 3 boletins por dia, porque quando a gente vai sair do hotel, a gente já cai numa lavoura, já vai falando, na hora do almoço também e no final da tarde também. Então, a gente espera transmitir 2 a 3 boletins por dia, dando as informações, como estão as lavouras, o que estamos vendo, observando, o que estamos projetando, estimando para aquelas lavouras, porque nós vamos estar num período realmente muito importante, o período final, vamos dizer, formação de vagem, no caso da soja, e, naturalmente, o enchimento de vagem. Serão, vamos dizer, temos essas duas fases aí importantíssimas, que dentro dos próximos 20 dias definirá a safra. Se chover, tudo bem, se não chover, a coisa engrossa, e aí você vai dizer assim, bom, e a safra americana? O que vai acontecer? É abaixo de 50 ou acima de 50? Esses 20 dias serão marcantes. Bom, em Chicago, a gente chega lá no Chicago no dia 29, se eu não me engano, pegamos, já descemos no aeroporto, vamos sair dali, vamos para Fort Wayne, lá em Indiana. No dia seguinte, nós saímos de Fort Wayne, vamos para Ohio e vamos passar em Columbus, aquela região. Aí voltamos pelo sul de Indiana e o sul de Illinois, onde vamos pernoitar lá em Tuscola, próximo a Decatur. No dia 31, que é o último dia da feira, né, do Farm Progress Show, o último dia, nós estaremos de manhã na feira lá em Decatur, observando o que há de novidade, tecnologia, maquinário, sementes, enfim, tudo aquilo que se pode imaginar que existe de novo na área de agricultura, que possa ser aproveitado, bem aproveitado, com novas tecnologias, etc, etc. Dali nós vamos sair, vamos para St. Louis, de St. Louis vamos vamos dizer, para o estado de Iowa, em Des Moines, depois vamos para Omaha, que fica lá na divisa com Nebraska, entramos em Nebraska, de Nebraska vamos subir pelas Dakotas, vamos depois a Minnesota, voltamos, passamos por Wisconsin, entramos em Illinois de novo, e dia 4, dia 5 estaremos chegando em Chicago. Ou seja, aí é uma viagem e tanto, porque nós vamos fazer, imagino eu, acima de 6.000 quilômetros, muito mais, acima de 6.000 quilômetros.
Então, vamos ter a oportunidade de divulgar a safra, de divulgar os números, aquilo que estamos vendo, e vocês também poderão verificar. Nós seremos os espelhos de vocês, olhando a safra, o que está acontecendo. Podem ter certeza disso, que estaremos preparados para transmitir a vocês como, com tranquilidade, o que está acontecendo nos Estados Unidos e assim também como no Canadá. Essa é a nossa expectativa, Alex, meus amigos. E assim, já acompanho, né, de alguns anos aí já esse Crop Tour, essa parceria entre a Labora e Notícias Agrícolas, e eu posso dizer que é um Crop Tour bastante técnico, onde o pessoal para, olha, tira, mede a quantidade de Sim. grãos dentro da vagem, enfim, quantas vagens estão ali naquela planta. É muito técnico, né, Ginaldo? Muito técnico, é um crop tour onde nós não temos a felicidade de dizer que nós não perdemos para o ProFarm em nada, porque em termos técnicos, em termos de conhecimento, em termos de informações, nós estaremos devidamente preparados tecnicamente e vamos informar o melhor naturalmente com todas as observações do que nós temos, medição, área, vamos dizer, tantos pés por metro linear, tantos pés por metro quadrado, quantas plantas existem, quantos grãos, ou seja, quantas vagens, quantos grãos. É uma informação realmente técnica. Eu estou só esperando aqui, Alex, os meninos já estão na porta ali esperando também. Nós, em 2 minutos ou um pouquinho mais, estamos saindo aí os números do crop condition, e já seria interessante se puder esperar aí um pouquinho também mais, para a gente poder divulgar esses números aqui ao vivo, né? Então vamos Seria aproveitar, interessante. Ginaldo. Deixa eu aproveitar então, fazer as perguntas que estão chegando aqui pra gente. Pode fazer, Alex. A Clara Guerreiro, ela quer saber se essa queda de hoje do óleo de soja, se ela está fundamentada também pela notícia, para essa notícia da nova rota de exportação de grãos lá pelo Mar Negro, Ginaldo. Não. Clara, não está. Simplesmente os fundos resolveram tomar lucro. E onde é que eles começaram? Onde estava mais alto, onde estava mais puxado, ou seja, onde estava mais pressionado para cima. Então, eles acabaram liquidando, fazendo o famoso profit take, tomada de lucro. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi puramente tomada de lucro. Aliás, os fundos nos surpreenderam esse final de semana, quando sai o relatório da CFTC, da comissão, eles reduziram sistematicamente a posição deles comprada. Vocês lembram que há 3 semanas atrás eles estavam com quase 200 mil contratos entre soja, milho e trigo, vamos dizer, a soma dos vendidos com a soma dos comprados, eles estavam quase com 200 mil. Eles reduziram a semana passada para 120, e ontem nos surpreenderam que estavam apenas com 17 mil contratos apenas comprados no geral. Ou seja, os fundos apostaram bem no clima da outra semana e venderam pesadamente. Só que esqueceram que essa semana que passou não choveu e essa semana que tem aí pela frente, pelo menos por enquanto, não tem chuvas. Inclusive para os próximos 15 dias. Então, Clara, respondendo objetivamente, não. Foi puramente um profit take. Muito bem. O Josimar Terra, ele faz a seguinte pergunta. Pelo que eu entendi, somente uma demanda da China faria o mercado continuar subindo. É isso mesmo, Ginaldo? Não. Essa demanda, naturalmente, é importante porque dá sustentação, dá confiança, vamos dizer, tranquilidade, você saber que está produzindo e tem demanda. Mas, nesse exato momento, você, além da demanda aí, que não está aparecendo, você tem alguns dados importantes. Qual será a produtividade? Ou seja, o yield, a produtividade, será 50 bushel por acre
menor, igual ou maior. Isto vai definir. Pelos números que nós vínhamos coletando até a semana passada, esses números estavam, das condições de lavouras boas, excelentes, estavam muito abaixo do ano passado. E se o ano passado você teve uma safra que produziu 49 bushos,4 por acre, como é que você iria ter uma safra superior esse ano a essa produtividade se a safra estava pior? Semana passada se igualou. Agora, daqui para frente, vai fazer a grande diferença. Será que nós vamos continuar com a seca? Se continuar com a seca nessa fase final, é uma fase crítica de enchimento de vagem e final de formação de vagem, pode fazer uma grande diferença e os números podem, das condições de lavouras, cair pesadamente. Ainda Então, tem influência do temos que clima na esperar, lavoura temos americana. que ter a tranquilidade de saber que isso poderá acontecer. Quer dizer, o clima ainda pode influenciar no resultado O final lá clima nos Estados pode. Unidos. Temos 20 dias ainda pela frente, tá? Já está vindo os números aí. Soja. Soja ficou 59. Era 59, veio igual. E o milho veio 59. Expectativa 58, não passou. Veio tudo igual, Alex. Não mudou nada. Veio dentro daquilo que se esperava. Não mudou absolutamente nada. O problema é daqui para frente, porque nós temos, a partir de amanhã, temperaturas de 43 graus em todo o meio oeste, ou seja, o Corn Belt inteiro, 43 graus. É claro que as temperaturas não começam com 43 graus, mas nós temos 43 graus aí pela frente e não temos chuvas, absolutamente não temos chuvas para os próximos 15, 20 dias. O milho, na realidade, baixou 1 ponto percentual e a soja ficou igual, tá? No relatório de hoje. Eu vou pedir para 58 milho, 59 na soja. Não mudou nada, ficou dentro daquilo que se esperava, basicamente. Tá. Eu vou Então, pedir. vamos ver à noite como é que o mercado reage, mas o importante é que o mercado, de um modo geral, os traders, os fundos, o pessoal, os players, estão operando simplesmente em cima de clima, não em cima só da demanda, respondendo aí os nossos amigos que perguntaram. Então, objetivamente, é isso aí. Tá. Ô, Ginaldo, eu vou pedir para você repetir calmamente para a gente de novo esses números, porque na hora que você falou a primeira vez, teve um probleminha com o áudio aqui. Vamos ver se a gente consegue ouvir A direitinho soja agora. ficou em 59, a semana passada era 59 e o ano passado era 57. Ou seja, a soja está melhor. Então, isso significa que pode ter uma safra melhor. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E o O milho? milho veio 58, a expectativa era 58, a semana passada era 59 e o ano passado era 55. O milho está 3 pontos acima do ano passado. Mas olhe bem e observe bem que o ano passado veio 171 uma coisa assim de produtividade, e esse ano o USDA começou com 181. Foi uma coisa absurda. O USDA começou 52 na soja, também altíssimo, e 181,4, 81,7 no milho. Ele agora está baixando e creio que vai baixar um pouco mais. Então, é isso aí. Ou seja, 58 no milho atual e 59% atual na soja. Dentro da expectativa, basicamente. Isso que eu ia falar. Praticamente naquela linha que você falou, né? O mercado já contava com o solo mais úmido ali, dando sustentação para os números anteriores, né? Na semana retrasada tinha chovido muito bem, que fez toda aquela melhora, que não deu para secar o solo, então não teve chuva, mas a umidade se manteve. Agora, o problema vai ser essa semana. Se preparem que essa semana é uma semana muito importante e nós já estaremos a partir da segunda-feira, aliás, começamos no domingo, sábado e domingo estamos transmitindo já.
vocês poderão verificar no site Notícias Agrícolas, e nós já estaremos no sábado, transmitindo sábado, domingo e segunda, as informações que nós vamos ter do Canadá. Boa, Ginaldo. Uma boa viagem para vocês, nos mandem muita informação, a gente está louco para saber o que está acontecendo com essa safra americana e nada como ter os nossos repórteres lá em loco, né, Ginaldo? Olhando o que está acontecendo de fato ali em cada região produtora dos Estados Unidos. Perfeitamente, Alex e meus amigos, uma boa tarde para vocês e estaremos a semana que vem dispostos, tranquilos, serenos, transmitindo ao vivo e a cores, todas as informações que vocês precisam. Nós seremos os espelhos de vocês. Um abraço. Boa viagem, Ginaldo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, trazendo as informações do boletim de condições de lavouras lá nos Estados Unidos. Enfim, muita informação importante, dando aí, portanto, oportunidades de você poder entender o que está acontecendo com o mercado e, mais do que isso, de você poder se planejar aí na sua comercialização, na sua forma aí de planejar, inclusive, o seu plantio da próxima safra. A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu trazer para vocês os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Vamos lá, de olho na tela, vamos ver? Novembro, 13 dólares e 61 centes por bushel, 8,5 pontos de alta. A gente tem também o vencimento janeiro a 13 dólares e 71 centes por bushel, subindo 7 pontos mais 75. Março, 13,74, 7,5 pontos de elevação. Maio, 13,76, 6,5 de alta. São os números da soja. Vamos ver como ficaram as cotações do milho. No vermelho, o milho fechou para setembro a 4 dólares e 69 centes por bushel, perdeu 10 pontos mais 25. Dezembro, 4,82, 10,5 de queda. O março, 4,96, queda de 9 pontos mais 75. E o maio, 5 dólares e 4 centes por bushel, queda de 9 pontos mais 75 também. E para finalizar, a gente tem o trigo, que para setembro fechou com queda de 14 pontos a 5,99. Para dezembro, 6 dólares e 25 centes por bushel, queda de 13,5. O março, 6,51, caindo 11 pontos mais 75. E o maio, caindo 10 pontos e meio, fechando a 6 dólares e 66 centes por bushel. São os números já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e mais destaques para você no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.